Olá, estamos aqui mais uma vez uma gravação e a intenção dessa gravação aqui é fazer com que vocês conheçam o propósito desse canal, qual que é a ideia central que a gente quer passar para as pessoas. E para isso eu convidei aqui minha irmã Angélica, me conhece Olá, melhor do que ninguém aqui nessa sala, meu amigo Thiago Rios, que é um amigo de infância Olá, também, um galera. grande Um grande amigo, prazer estar aqui. e a minha amiga Bianca, a gente chama ela carinhosamente de Bia. É um obrigada, prazer que prazer, vocês estão gratidão. aqui. Hoje o microfone é de vocês, vocês que vão conduzir, então toda a responsabilidade eu vou deixar com vocês, de vocês conduzirem aí as perguntas que são necessárias, né, para trazer para as pessoas já esse conhecimento do que a gente vai falar, qual que é a ideia, por que elas devem seguir, né, a página Salada Mista, por que o Salada Mista pode ser um canal que a gente pode ter ali como um grande amigo, um grande conselheiro. Essa é a ideia central dessa gravação de hoje, desse episódio de hoje, vamos dizer assim, certo? Sejam todos Bacana. bem-vindos, fiquem à vontade, gente. Obrigado. Celo, parabéns pela ideia. A gente deseja muito sucesso para você. E hoje, acho que todos nós viemos aqui para saber quem é você, quem é o Marcelo. Legal. Conta pra gente, quem é você? Mas Claro. conta tudo, hein? Sim. É que a gente é amigo, a gente sabe um pouquinho, mas esconda nada. Exatamente. Sim, antes eu vou Brincadeira. deixar vocês. Tudo bem se eles também se apresentarem? Eu queria que vocês se apresentassem Claro. também. Por favor, Como minha irmã se faça as apresentar. graças, por favor. Eu sou Angélica, sou irmã do Marcelo. O que eu posso dizer sobre mim? Eu sou uma pessoa que tô nessa trajetória aí junto com você, na busca Legal. do autoconhecimento, Uhum. né, da expansão da vida espiritual, dos novos pensamentos. A gente está trilhando aí esse caminho misterioso. Vamos juntos. Tentando achar descobertas, assim, novas descobertas da vida. Exato. Eu sou a Bianca, né? Todo mundo aí me chama de sushi por conta do meu olho, mas Gente, se a Mas gente chamar ela de Bianca, sushi aqui, tá? Vocês não estranhem. Não estranhe, por Bianca. favor. eu sou a Bianca também, tô nesse caminho aí de autoconhecimento. Sou amiga do Marcelo há um tempo, a gente se conheceu na igreja, inclusive, Sim. né? Acho Uau. que todo mundo aqui veio desse berço e estamos aí tentando desenvolver a espiritualidade, né? Sim. Nesse âmbito aí. Galera, eu sou o Thiago Rios, sou amigo do Marcelo já há uns bons anos aí. É irmão também. É irmão também, a gente também se conheceu na igreja, eu sou do âmbito cristão, né, sou cristão, e a gente troca muita figurinha, com muito respeito, né, cabeça aberta, respeitando a todos, e é isso, eu tô muito feliz de estar aqui, honrado de estar aqui, e viver esse momento que eu vejo como um momento ímpar, assim, na sua vida, assim, Sim, um divisor de exato. águas, então, Sim. tô muito honrado, obrigado pelo Também convite. sou grato a cada um de vocês. Bom, é isso, apresentados aqui, né? Todos apresentados, todo mundo conhecido. Agora eu vou falar um pouco, né, dessa ideia, desse projeto. Quem é o Marcelo, né? Bom, meu nome é Marcelo, tenho 40 anos e para não focar muito em mim agora, para vocês conhecerem a ideia do projeto, né? Eu quero trazer um pouquinho do conhecimento, né? Eu passei por um processo recente, né, de autoconhecimento, autoexploração, autodesenvolvimento. E aí, com isso, algumas coisas foram clareando para mim. E aí eu tive de trazer essa clareza, né, para muitas pessoas, como sou terapeuta, né, ao longo da gravação a gente vai expondo um pouquinho dessa minha história, mas muitos questionamentos que eu trazia, né, porque, por exemplo, questionamentos simples, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, por que a gente mesmo, sabe, buscando tanto conhecimento dentro da nossa razão, dentro daquilo que a gente acha que é o certo, às vezes a gente passa por situações, né? E é aí que está a questão, o X, a resposta está na pergunta, né? Que quando a gente foca só no porquê, a gente deixa de focar no porquê mesmo, né? Na dúvida. Qual é o motivo que eu passei por isso? E aí, quando a gente começa a se apegar nesses questionamentos, nessas dúvidas, a gente começa a se conhecer melhor, a gente começa a se aceitar mais. A gente deixa de colocar uma importância muito grande num fato que aconteceu lá atrás, no passado, ou talvez recente,
que ainda a gente sente doer. Então, eu passei por um processo na qual me doeu muito, eu passei por uma série de dificuldades, e então eu quero trazer uma ideia para esse canal de como a gente pode se curar, como a gente pode se desapegar de um acontecimento antigo, né? E fazer com que ele não exista mais, porque o passado não existe, na verdade. O passado ele é só uma memória agora. Então, o que aconteceu, na real, não é tipo o que aconteceu, mas sim o porquê do que aconteceu, o que isso contribuiu, né, para o meu crescimento, para a minha evolução, para que hoje eu pudesse estar ajudando inúmeras pessoas, né, não só na área terapêutica, agora também com o canal, não somente também como coach, né, mas é isso, o propósito é poder ajudar pessoas numa escala muito maior. Né? Porque até então eu vinha ajudando pessoas individualmente. E eu percebi, bom, agora que eu me curei, eu estou conseguindo curar. Algumas portas passaram a abrir para mim, né? E isso é acessível. Isso é acessível para todo mundo, né? Por que dói? A gente às vezes pergunta. Por que está doendo? Por que eu não consigo superar isso? Ou tipo, por que eu preciso sempre estar precisando da aprovação de alguém? Então, nessa busca de autoconhecimento, eu fui descobrindo partes de mim que eu estava desconectado. E por estar desconectado de tudo isso, eu me desconectava também de Deus. Então, porque se tem um Deus interior em mim, por que eu estou percebendo tanto a falta das coisas, a falta de aprovação, a falta de merecimento? E aí, quando eu comecei a trabalhar isso, me desapegar dessas coisas, eu senti que eu consigo ter uma vida mais leve, eu consigo me expressar da minha forma e eu consigo ajudar muito mais pessoas. Então, agora, ao invés de ficar colhendo depoimentos, que isso já é riquíssimo para mim, quando a pessoa me manda um texto me agradecendo porque uma sessão terapêutica fluiu muito, reverberou muito na vida dela, fez outras portas se abrirem. Agora eu quero que esse conhecimento ele seja expandido. Então, que vocês também possam se conectar com essa cura, que vocês possam se conectar com essa conexão, de se dar a oportunidade, né, de se conhecer melhor, de deixar, talvez, vamos pegar assim, uma bagagem muito grande que está pesado, está doendo, e você insiste em carregar. Então, essa é a ideia do canal, do projeto. E esse é um pouco do Marcelo, né, que a gente vai conhecer ao longo, né, de todos os episódios. As pessoas vão me conhecer melhor a partir daí. E esse é o mesmo Marcelo que estava fora ali, fora das câmeras, fora da gravação, fora da exposição. Esse é o Marcelo com o qual eu me apresento, um livro aberto. Então ajuda a gente a entender, Cela, quem está assistindo o Salada Mista, o que a gente vai ver assim no podcast? A gente vai passar a entender como você alcançou essa expansão de consciência, essa evolução espiritual através da espiritualidade. Com certeza. Ou o que você vai mostrar pra gente, né? Você falou aqui que você é terapeuta, que você é coaching. Que mais você faz? Como é que você alcançou essa expansão e essa evolução pessoal? Eu não gosto de ostentar muitos títulos, né? O que eu percebo, assim, o Marcelo é um orador. Então, como orador, eu sou uma pessoa muito falante, eu gosto de falar, eu gosto de explorar conhecimentos, eu sou um cientista na área, assim, de experienciar certas vivências, né? Então, eu não fico limitado apenas a uma crença minha. Então, eu tenho o meu jeito de pensar, eu respeito o jeito do próximo de pensar, tanto é que nós quatro somos pessoas diversas, temos crenças diferentes, pensamentos diferentes. Então, é trazer essa ideia para as pessoas, né, que tá tudo bem a gente ser diferente, e que também tem que estar tudo bem o outro ser diferente. Sim. Eu acho que essa ideia é uma ideia muito legal. E então, como que eu quero fazer isso com o canal? Trazendo convidados que têm assuntos diferentes. Quero trazer aqui sempre convidados que têm algo de relevante para nos ensinar, algo que seja bom. Tudo que está dentro dos meus valores, né? Que é bem-estar, saúde, autoconhecimento, empreendedorismo, espiritualidade, prosperidade, direcionamentos, entende? Legal. Então, porque a gente percebe que existem muitos canais
de podcast bacana por aí. Eu não precisava Sim. estar fazendo Uhum. mais um. Uhum. Mas eu não quero que esse canal ele seja mais um canal, entendeu? Que tem canais que são de humor, tem canais que são de futebol. Esse canal aqui, eu quero falar de coisa boa. Não que não possa vir um futebolista um dia, né? E vir falar da sua trajetória de vida, mas eu quero falar de superação. Por quê? Para que pessoas que se conectem com esse conhecimento, elas possam perceber que elas também, talvez porque as coisas não estão fluindo na vida dela, talvez alguma área da vida que está doendo, uma situação com um pai, com um irmão, com uma mãe, que tudo isso tem a ver mais com as nossas crenças, com as nossas expectativas com relação à pessoa. Uhum. E não em si que, somos vítimas. Né? Sim, acontece coisas ruins com a gente, né? Legal. Acontece coisas ruins, mas se desapegar, né? Se colocar neutro a essa situação para que você consiga se desenvolver como pessoa, as coisas deixam de doer tanto, né? Porque dói uma vez, por que doer de novo se você já sabe qual que é a dor? Então dói uma vez para depois não doer mais, para trazer aprendizado. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você vai atuar bastante como um conselheiro, uma forma de guia para ajudar quem ainda não tem esse conhecimento, quem ainda não passou por esse processo de expansão, através das suas experiências, ajudar as pessoas a também encontrarem o seu caminho. Foi isso que eu entendi. Não sei vocês. Não precisa ser... é praticamente isso, porém não precisa ser o meu caminho. É para que cada um encontre o seu caminho. Que seja um espaço para que cada um possa compartilhar também, né? Exato. As suas experiências, o seu caminho. E Marcelo, uma curiosidade, acho que até mesmo do pessoal, de onde você é, como que você chegou até aqui, né? Quais foram os passos e tomadas de decisões que te trouxe até aqui? Excelente pergunta, obrigado por perguntar. Cada um aqui de vocês me vem de uma perspectiva diferente. Opa! Rolou aqui a língua, deixa eu trazer minha criança interior, tudo de ela desenrolar. Então, e isso é a ideia do Salada Mista, tem um mix de visões, entendeu? De perspectivas diferentes. Tem pessoas que me veem como um irmão da igreja, Sim. A minha irmã me conhece como irmão dela, ela já me vê já com umas facetas diferentes. Eu tenho amigos que me veem como xamã, como curandeiro, como cuidador de ayahuasca. Mas eu não quero ostentar nenhum desses títulos. Eu quero só ser conhecido como Marcelo, como Celo, como vocês me conhecem. E não quero assim, trazer esse título eu sou um youtuber ou sou um podcaster. Eu acho que isso são coisas que podem sim acontecer. Mas não é a ideia central. Né? A ideia central é fazer com que esse conhecimento seja levado adiante e que não é o meu conhecimento que precisa reinar na mente, na mentalidade dessa pessoa, e sim que a partir dela ela se cure, né? e busque, tire suas próprias dúvidas. Todo mundo tem dúvida. Todo mundo tem os seus porquês. Será que Deus é só isso? Será que Deus é tudo isso? Será que Deus realmente existe? E tá tudo bem a pessoa pensar diferente, desde que a pessoa ela tenha a liberdade de pensar e que as pessoas passem a respeitar o jeito diferente do outro de pensar. Essa é uma salada mista muito gostosa de se pensar. É uma verdadeira salada mista. É uma verdadeira. Porque... Mas eu acho que assim, não é nem tanto ostentar um título, né? Sim. Porque isso não é o que você é, mas é o que você faz, né? Então, a gente tá assim, a gente tá forçando essas questões para entender aonde que você pode ser um facilitador nas nossas vidas e nas vidas de quem está assistindo, né? Exatamente, porque nós te conhecemos, né? Exatamente, a gente sabe um pouquinho do que você faz, o que você é, a gente também conhece, mas é importante a gente mostrar. A gente aqui só em poucos minutos entendeu que você faz ayahuasca, que você é um ajudador na ayahuasca. Então, tudo são questões que a gente também quer daqui a pouco entender o que é cada coisa, né? O que é coaching. Exatamente. E, gente, para quem não sabe, o Marcelo, ele é empreendedor, tá? Ele é um grande empreendedor. Eu sou fã dele, a gente conversa muito, né, sobre isso. E até um dos pontos, né, que um dia ele tava me atendendo e eu conversei, Marcelo, já percebeu a quantidade de qualidades, de caminhos e segmentos que ele pode levar? E eu acho que isso faz muito parte do nosso dia a dia hoje, Bianca. Tipo, hoje nós não ficamos somente atarefados a uma coisa, nós podemos seguir sobre vários segmentos, né? Então, assim,
Pra quem não sabe, o Marcelo é arquiteto, designer, Nossa, o Marcelo é empreendedor, o Marcelo é coach, aí o resto você fala pro pessoal. Sim, né? Exatamente. Por exemplo, né, a gente falou, você perguntou sobre facilitador, o Thiago perguntou a minha origem, a gente vai chegando nesses assuntos já, mas como facilitador, né, como que você percebe já aí uma diferença? Porque eu conheço muitos coaches, né, eu conheço muitos terapeutas, que eu também sou terapeuta, sou constelador familiar, e entre outros também, né, eu sou iniciado também, né, nas medicinas sagradas como cuidador, né, então eu auxilio numa casa terapêutica xamânica. Então, como que a gente percebe diferença nas pessoas? Tem coach que é extremamente reservado, tem coach que é cristão, tem coach... Eu tenho muitas pessoas que eu tenho como mentores, né? Talvez eu não tenha um acesso livre a essas pessoas, porque são pessoas que eu vejo na internet que são grandes exemplos para a gente, né? Como, por exemplo, eu tenho o Pablo Marçal, que eu já fiz o método IP com ele em 2018, foi incrível para mim, foi um divisor de águas também, contribuiu para que hoje eu estivesse sentado aqui nessa cadeira gravando esse programa. Tem o Thiago Brunet, que me ensinou muitas coisas também, eu li o livro dele, eu tenho vários livros, eu estou sempre permeando essas pessoas, então eu tenho foto com o Thiago Brunet, eu estou sempre ali nos bastidores, pegando aos pouquinhos, aprendendo um pouco de cada um, que cada um tem de bom. Concordo com tudo que eles dizem? Não. Mas também, tipo assim... Essa é a beleza, né, das essa coisas. é a A beleza das diversidade, coisas. né? De concordar ou não. Exatamente. Se respeitar, né? A gente vê que o Pablo Marçal, ele tem um jeito, assim, um pouco... Ele tem um conhecimento incrível, mas ele é um pouco mais autoritário. E esse tá legal, esse é o jeito dele. O meu jeito é um pouco mais, vamos dizer assim, acolhedor. Eu gosto de acolher as pessoas. Um pouco mais amoroso. É um gentleman, gente. O Marcelo é um gentleman. Pra quem não graças. conhece, ele é um gentleman, né, Bia? Eu aceito, se você está dizendo, né? Tu dizes, né? Como diz Jesus, né? Toda vez que alguém falava algo a respeito de Jesus, ele dizia, tu dizes. E eu, como cristão, eu também procuro ser um imitador de Cristo. Amém. Entendeu? Então, eu tento imitar ele dessas formas. Então, aqui a gente já viu, olha só que misto de coisas, né? Por isso que o título Acabei de mista. entender porque chama salada Porque mista, né? eu sou um coach que eu posso levar o meu coach para uma terapia de ayahuasca se for necessário, se ele estiver preparado para isso. Entendi. É ou não é, Bia? Nossa, Eu com posso levar ou não certeza, posso com levar uma certeza. pessoa? Por quê? Porque a Bia é resultado disso. Se ela está aqui hoje Eu comigo, apesar da percebi. nossa amizade, ela foi uma pessoa que quando a gente se pegou ali no momento de uma dificuldade dela, eu falei, olha, Bia, eu acho que para você que já estava, posso abrir um pouquinho, Claro, Bia? com Ela estava certeza. saindo de uma fase de tomando ansiolíticos, antidepressivos. Eu falei, ó, você quer, eu tenho algo aqui para te oferecer. É uma medicina, é alternativo, isso não é medicinal para a saúde, né? Vamos dizer assim, para o sistema de saúde, mas é medicinal para os povos nativos, que têm um conhecimento diferente do nosso. E ela se abriu, ela se permitiu. Foi E um hoje, resgate, né? Foi um Resgate. resgate Olha isso, pra gente. mim. Eu cheguei num lugar de desacreditar de mim e da vida, de toda a espiritualidade, de Deus, né? E vim da igreja, né? Como a gente comentou no começo. isso. Já tem a espiritualidade inserida, mas não é explorada, né? É muito raso que a gente Sim. tem dentro da igreja. Sim. E tem muitas doutrinas, né? A gente passa por diversas situações. Eu fui muito marcada, assim, pela igreja, né? E cheguei num lugar de desacreditar mesmo, de ter que tomar remédio para viver, para acordar, para dormir, para tudo. E aí sair disso, graças às medicinas e ao conhecimento que o Marcelo me trouxe, assim, foi incrível, Legal, foi um que resgate. bacana. Foi um resgate mesmo. Eu mergulhei em mim e consegui enxergar a verdade de tudo, né? Do meu eu, de Deus, Sim. de tudo. A gente encontra a verdade dentro de si, isso é um fato. E é Sim. perceptível, né? É a primeira, a gente se conheceu hoje, Sim. mas assim, é muito nítido O brilho nos nos seus olhos, Que o seu incrível, sorriso gratidão. é muito que vem de dentro, É. assim, sabe? Que bom, Dá pra gratidão. perceber que você é uma pessoa, assim, Diferente, iluminada, Exato. que iluminada. bom, gratidão. E é isso, gente. Então, a Bia, eu levei para ayahuasca, porque ela vinha de um histórico que ela tinha muitas mágoas com a igreja e hoje já não tem mais. Sim. Ela não tem mágoa nenhuma. Talvez não faça mais sentido para ela, mas ainda esses dias ela me ligou e falou, eu fui para a igreja. Sim. Eu falei, Não, então, eu vou sempre. é Minha sobre mãe é da isso. igreja, né? Então legal. eu acabo
que indo, assim, em cultos. E não tenho nenhuma restrição, na verdade, de religião hoje, né? Eu nasci na igreja, mas sou extremamente aberta a tudo que me faz bem, a Se tudo que é livrou das iluminado, amarras da religião, Sim, não de da doutrina, espiritualidade. exato. Eu acho que religiosidade é a palavra sim. certa, né? Eu me insiro nesse contexto, né? Vivo esse contexto com muito amor e muita paixão. E, inclusive, o que aconteceu com a Bia, se me permitem, eu pedir perdão em nome da igreja, né? Eu sabendo do contexto, porque eu acho que isso deve ser feito, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente estava conversando antes pensar o que Cristo faria, o amor de Cristo, e o que esse amor ele causa em quem está ao nosso redor, né? Então, assim, eu acho que isso é de extrema importância, que a gente deixe claro também que qualquer constituição, ela é constituída por seres humanos, né? Então, infelizmente, É falho, né? é falho, tá? Mas, assim, que acima de tudo esteja o amor de Cristo, né? Esteja esse amor que nos constrange, que nos une aqui, 4 pessoas, 4 cabeças diferentes, gente. Nós somos diferentes. Somos amigos, mas somos diferentes. Sim. E a gente se ama por isso. Apesar de todos terem a mesma base, né? O mesmo berço. Mesma base, todo o mundo mesmo se conheceu berço, dentro de um contexto religioso, evangélico, né? Evangélico, Que é bem... protestante, né? É bem restrito, né? Sim. Em alguns A aspectos, gente cresceu acreditando em muitas limitações por sermos evangélicos, né? A gente não podia muitas coisas por estar dentro do contexto religioso evangélico, né? Mas graças a Deus a igreja também tem passado pela renovação do entendimento, Romanos 12. Então isso também tem colaborado muito e a informação tá aí, né? O que diz em Romanos 12, Ti? Me conta. Fala, o Marcelo, ele é o pregador, gente. Ele é o pastor aqui. Não me comprometa, imagina. É assim, Romanos 12 ele diz, né? Não vos conformeis com o padrão, né? O padrão desse mundo, ou o padrão deste tempo. Que lindo. É lindo, é lindo. E sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E esse contexto, ele não é um contexto, por exemplo, que é só da igreja. A igreja é mais, vamos dizer assim, ela carrega essa bandeira. Mas isso é uma coisa que qualquer pessoa pode acessar, sendo ela cristã ou não. Por exemplo, eu estava falando sobre o coach, né? Eu tenho a Bia, no caso, que a Bia foi para esse caminho. Foi um caminho que eu encontrei melhor para ela se curar. E deu certo. E ela estava aberta para isso, né, Bia? Ela se permitiu. Ela queria. Eu falei, se você se permitir, sempre que eu estou com um coach, ou um cliente, ou um amigo que me pede uma ajuda, eu sempre vou, olha, se você se permitir a isso, você consegue. Você pode... Eu tenho relatos, aí foi o que eu falei, eu tenho relatos de muitas pessoas que foram. Então, a Bia não é só uma. A Bia é uma de mais de 30 pessoas que eu já levei para uma cerimônia de ayahuasca. Porque eu tenho bastante amigos, tenho bastante clientes, inclusive. Tem pessoas que já... Inclusive, um bem recente, ele estava passando por um problema familiar. Então, ele foi apresentado, indicado para mim, esse cara me ajudou nesse aspecto. E isso que é legal, gente, o boca a boca. Então, o que aconteceu? Ele falou assim, eu tô passando por um problema familiar, porque eu briguei com meu pai, de sair na mão. Imagina um cara evangélico sair na mão com o pai, né? Vou falar aqui no termo, vamos dizer assim, menos polido, brigou com o pai, foi o termo que ele usou, né? Eu saí na mão com meu pai veio, meu pai estava embriagado, o pai que também é cristão, não dizendo, gente, não estou querendo atingir de forma alguma a igreja, mas o pai é cristão, estava embriagado, entrou numa briga por causa de uma discussão besta, e aí ele mandou ele embora. Um rapaz novo, tem um bom emprego, ele é um cara, assim, que, no meu ponto de vista, né, é um cara que está buscando também se curar, senão ele não teria me procurado pela indicação. E ele falou que a briga com o pai foi porque ele é sensitivo, gente, só para vocês entenderem. Ele é sensitivo, ele vê algumas coisas que a gente não vê, e se ele fosse falar com outra pessoa, eu costumo dizer, cada um tem um coach que merece, e cada um tem um constelador que merece. Então, ele já passou por outro que ele não se deu bem, porque o cara tentou condicionar as crenças dele. E qual que era a dor dele? Eu briguei com meu pai, por quê? Eu tenho algumas coisas assim, eu vejo algumas coisas, eu ouço algumas coisas, eu sonho muito, e vem a revelação do sonho. E eu falei assim, Gabriel, eu acabei falando, mas tem muitos Gabriel, inclusive o nosso Gabriel aqui, nosso grande amigo, tá aprendendo bastante, Gabriel? Aí, esse meu amigo, ele falou assim,
eu falo meu amigo porque se a pessoa se conectou comigo e eu tô conseguindo ajudar de alguma forma, eu adoto Já essa cria pessoa esse como meu laço. amigo. Se ele não for, é uma questão dele. Se ele for, tá ótimo, pra mim já tá bom, que pra mim já é um amigo. Uhum. E aí, ele falou, olha, eu tô tendo problema com os meus pais porque eu comecei a desenvolver numa outra religião. Eu fui buscar desenvolvimento, entender o que que é isso aí, qual é essa espiritualidade. E ele achou que ele não sabia nenhum do meu conhecimento evangélico. E aí eu comecei a trazer para ele a luz da Bíblia, Uhum. que ele é livre para ser, para ele buscar a espiritualidade, né? Eu falei assim, olha, só não deixe de buscar. E aí, nisso, eu tenho uma dúvida. Eu acho que é Uhum. uma dúvida de grande parte da galera que está nos assistindo nesse Sim. momento. Qual é a correlação, né, do que você acredita do ayahuasca ou com a constelação familiar? Eu sou leigo, tá? Eu sou um Uhum. pouco leigo, eu sei um pouco do que vocês falaram, mas eu sou leigo do assunto e eu acho que é uma curiosidade também de quem está ouvindo, né? Qual é essa Sim. correlação, ou do ayahuasca ou da Uhum. constelação familiar? O que isso está atrelado a Deus ou ao evangelho? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu vejo assim, por exemplo, o que que é a ayahuasca, né? A ayahuasca ela é uma medicina sagrada para um povo nativo daqui da Amazônia, né? Uhum. Não só a Amazônia brasileira, mas peruana, entendeu? Na Bolívia também ela é conhecida. E a ayahuasca, ela é conhecida como um enteógeno para eles. Então vamos pensar que o que que é Deus dentro da nossa perspectiva? Nosso Deus é um Deus trino, ele é o todo, ele é o universo, O ele é o alfa e o dono, o ômega. criador do universo. Uhum. E para eles, qual que é o Deus para eles? É o mesmo. Eles chamam Deus de Tetepauã, grande espírito, grande mistério, já trazendo para o português, né? Grande No espírito, indígena, né? Você no fala. indígena. Tá. Então, o nativo, quando ele fala Tetepauã ou quando ele fala Yushibu, que é a força, no caso, a força divina, né? Quem é o supremo. Se você perguntar para o indígena quem é o criador para você, ele vai dar um nome, mas dentro da língua dele, dentro da perspectiva. Certo. Mas quem que é ele? Esse é o que criou o céu, o sol, as estrelas, que não sei o quê. Então a gente está falando da mesma pessoa. Só que com nomes e culturas diferentes. O culto deles é diferente do culto que eu tinha como modelo de culto. Então, qual que é a relação que eu vejo? Tudo está interligado em termos de quem é o criador. Talvez, será que se eu Você acredita que o foco é o mesmo? o foco é o mesmo, que é o quê? O que Jesus veio para fazer? Curar, salvar, libertar. Entendeu? Ou pode ser a ordem diferente. E o que o povo nativo faz de muito tempo? Porque da onde vem a medicina, o remédio, a droga que é comprado nas drogarias, né? De onde vem? Da floresta. E de onde é esse povo? Da floresta. Então eu vejo tudo essa ligação. E, por exemplo, constelação, né? Você me perguntou a constelação. Eu vejo, eu identifiquei na Bíblia, podem dizer que alguém pode dizer que eu estou errado, e está tudo bem, mas eu vejo um movimento de constelação na Bíblia, de neuroprogramação, entendeu? Que tem na Bíblia. Vou trazer um exemplo para vocês, por exemplo, Jesus. Ele, para mim, é uma das maiores referências, para mim. E está tudo bem se para outro for outro. E aí o que acontece? A gente vê o caso de Pedro. Quem lembra de Pedro? Pedro, ali no dia da ceia, que ceia não é um evento que acontece um mês. Ceia é janta mesmo. É sentar à mesa e sentar compartilhar. À mesa e compartilhar, né? O pão. Que eles falam ali o pão, mas aqui no Brasil aqui a gente tem o hábito de comer um bom arrozinho, um feijão, uma salada, né? O prato tradicional brasileiro. Mas assim, ali deles, a ceia é a janta, que é uma comida mais leve, já se preparando para a noite. Hoje a gente come adoidado à noite, vai dormir de barriga cheia. Mas naquele tempo era uma comida leve, por isso tinha o pão na mesa. E o vinho, né, que é um digestivo, que ajuda Que é um também. líquido sagrado, não é? A gente já vai falar de vinho, inclusive. A Angélica, gente, ela... inclusive a gente já vai falar disso, mas... Que, inclusive, eu descobri, desculpa a gente interromper, Imagina. Celo, o Marcelo me contou, esse final de semana a gente participou junto de uma cerimônia de ayahuasca, né? E no final da cerimônia ele me falou, ayahuasca significa vinho para a alma.
Que Alegria pra Vinho das alma. almas. Vinho o das vinho almas. das almas. Pra mim foi poético, né? Então eu guardei isso no meu Sim. coração como uma boa consumidora. Agora, um Apreciadora. exemplo, se eu falo isso para uma pessoa com uma mentalidade muito fechada, né, que não tem conhecimento, ele vai estar achando que eu estou falando de almas penadas, almas que já morreram, e não é isso. É da nossa alma mesmo. Por quê? Quando você toma uma medicina como essa, uma ayahuasca, né, ela é uma conexão com a alma. Não é algo que você vai se conectar com um monte de alucinações. Não é isso. É uma conexão com a sua alma. Você vai olhar para questões que estão feridas na sua alma, questões que você não consegue compreender, que não te permite ir além. É ou não é? É Bi? nada além de você mesmo, né? Um Isso. mergulho em você mesmo. Um Não tem mergulho, nada por isso que se externo. chama vinho das almas. E no caso da constelação que a gente estava entrando, inclusive, senão eu me perco, que a gente estava falando, um movimento de constelação. Pedro, na ceia, Jesus fala para ele, Pedro, ainda hoje você vai me negar. Antes que o galo cante. Você vai me negar 3 vezes. Mas isso tem conexão com a constelação? Com a constelação, para mim, sim, porque eu identifiquei como buscador. Você acha que eu, como um bom cristão, eu não fui, será que isso aqui não é uma coisa do mal? Será que isso aqui não é algo maligno? Não será que é algo que vai me atrasar a minha vida? E, na verdade, se hoje eu tenho uma esposa muito amável, tenho um relacionamento muito amável com a minha esposa, dá graças a toda a caminhada que eu tive, tanto com Jesus, como com as medicinas sagradas, e a constelação que fechou com chave de ouro. Por quê? Eu estava quase prestes a me separar um tempo atrás. Entendeu? Teve um ano que eu estava entrando, acho que foi o ano de 2021, a gente estava passando de 2020 para 2021, que eu estava entrando assim, com uma depressão assim, profunda no meu relacionamento, uma depressão no relacionamento, que eu estava assim, tipo, eu vou entrar mais um ano, cara, dentro desse casamento. E hoje poder falar que a minha esposa é muito amável, que a minha esposa eu sou muito grato a ela porque ela me ajudou a construir o Marcelo que eu sou. Ou seja, pega ali 2 facas se batendo, elas se afiam. Mas Entendeu? isso você se achou e achou um caminho na Na constelação constelação familiar. E o que é a constelação familiar? Eu já vou trazer para vocês um exemplo de constelação familiar na Bíblia, já que você perguntou a relação, tá? Quando eu estava Tô curiosa Eu tô com curioso, isso. eu quero ver essa ouvir. constelação Acho da que quem tá curioso aí, deixa um like, gente, se estiver gostosa a mensagem, comenta, compartilha. Então, como que eu relaciono? Isso, inclusive, muitas pessoas se chocam positivamente quando elas veem essa perspectiva. Porque Pedro, ali na ceia, ela teve uma questão com Jesus, que Jesus falou, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Então, naquele momento, Jesus foi orar no Getsemane, que significa jardim da prensa, onde Jesus foi muito prensado, ele suou sangue, gente. Aí, ele é preso com o quê? Com o sinal do beijo. E eles eram tão parecidos ali na sua essência, no jeito de ser, o jeito de vestir, que o cara fala assim, aquele que eu beijar, Judas, né? Aquele que eu beijar é Cristo. Porque eles eram parecidos na aparência, no jeito de andar, a sua barba, o cabelo ali, Então médio. não era só falar, aquele grandão ali. Não era. Não. Então, aí o que acontece? Vai lá Judas, traz Jesus, e Judas sente remorso. E ele tira a própria vida. E Pedro, né? Não estou dizendo na ordem do acontecimento, mas Pedro, o que acontece? Quando Jesus é preso, ele ainda tenta defender, ele tira a espada dele, do jeito que ele era compulsivo, andou com Jesus 3 anos, colérico, andou com Jesus 3 anos, e mesmo assim ele tinha ali a falha dele. E aí você percebe que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Não. Jesus sendo parte, tendo sua natureza humana e sua natureza divina, Jesus não conhecia o futuro? Sim. Jesus falou, você vai me negar, pô. E mesmo assim Jesus tinha ele para ser um sucessor. Conduz minha igreja. E aí Pedro vai lá, corta a orelha do soldado, Jesus repreende ele e fala, cara, se você viver pela espada, você vai morrer pela espada. Ou seja, aquilo que você semear, você vai colher. Então a constelação ela é tudo sobre semeadura. E eu vou chegar lá. Pedro nega Jesus 3 vezes e ele começa a acompanhar a guarda que é levada ali até a casa lá de um homem importante, né, da religião, da época. E aí ele segue e fica ali diante de um braseiro. Um braseiro é uma lareira, gente. Tem ali um tambor, com algumas coisas ali, um fogo, né? E aí ele tá ali observando, e aí as pessoas estão questionando Jesus. É o primeiro julgamento de Jesus ali, né? Primeiro pelas pessoas da igreja daquela época, vamos dizer o Sinédrio, né? E aí uma mulher reconhece Pedro. Eu conheço você.
Você anda com ele. Não, eu não conheço. Vem a primeira negação. Não, é sim, você anda igual a ele, você tá, não sei o quê. Não, não. E aí vem, não, você é sim, é esse homem, sim, ele é seguidor de Cristo. E ele, temendo pela sua própria vida, ele nega a terceira vez. Só que dessa terceira vez, ele está com o olhar fito nos olhos, Jesus está com o olhar fito nos olhos de Pedro. E quando ele nega a terceira vez, o galo canta. Que aí vem alguns contextos, tem gente que fala que não é um galo, literalmente, porque os romanos usavam aquela crista de galo e eles tocavam na terceira vigília da madrugada, eles tocavam a corneta para anunciar a troca de turno. Então aí também isso é questão de interpretação, gente, não vem ao caso, né? Mas Pedro nega Jesus. Quando ele nega, você percebe que Pedro ele entra numa depressão profunda, não se fala mais de Pedro até ali. Entendeu? Porque Pedro fugiu, não estava na crucificação. O único que estava na crucificação era João, que era o discípulo amado, que estava acompanhado da mãe de Jesus, Maria. E aí, o que acontece? Pedro entra numa depressão profunda, que tanto é que Jesus ressuscita, ele aparece no meio deles de portas trancadas, ou seja, Jesus não bateu na porta, ele aparece no meio deles. E Pedro vê um Jesus ressurreto, só que está com aquela culpa. Ele está com aquela culpa ainda. Tanto é que Jesus deixa uma ordem, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos, que é o batismo com o Espírito Santo. Aí, Pedro, Jesus ascende ao céu, deixa toda a instrução para eles, Jesus sobe ao céu e tal, e aí Pedro faz o quê? Na depressão dele, vamos voltar a fazer o que fazer. Aquilo que a gente estava falando sobre empreender. Você começar a empreender e depois querer voltar atrás, Exatamente. sabe? Entendeu? Aí Pedro volta pro empreendimento dele, para quer pescar. Senão ele ia morrer de fome. Ele não tem mais Jesus ali para estar multiplicando nem pão nem peixe. Entendeu? Aí Pedro volta a pescar e leva com ele João, Tiago, leva os outros que também pescavam. Né? E aí o que Jesus vem? Para fazer uma constelação com Pedro. Que ele aparece na margem do rio, do lago, né? Que ali a gente fala, tem gente que fala mar, mas ele aparece na margem e ele grita, filhinhos, vocês têm o que comer? E Pedro pensando que tinha alguém pedindo coisa de comer, né? Olha, vê como que a depressão ela foca muito na falta. Não pescamos nada. Aí João, reconhecendo Jesus, fala assim, Pedro, é o mestre. E aí João se veste com a túnica e se lança ao mar, o que é muito contraditório. Normalmente a gente se despir, né, para se lançar ao mar. E ele, com aquela coisa de respeito, né, ele vai lá, se lança no mar. Quando ele chega na margem, o que tem? Um braseiro. Jesus, ele recria o cenário para tratar a depressão de Pedro. Porque às vezes os nossos traumas ficam muito associados aonde a gente sofreu. Meu trauma foi numa sala de aula, ou foi num trabalho, ou foi no quarto de casa. Aí a gente associa, e tem pessoas que têm travas emocionais dentro do quarto. Às vezes é uma mulher que às vezes tem dificuldade de frigidez por conta de um trauma que ela viveu, de dificuldade com relação ao corpo por causa de um trauma que ela viveu. Então Jesus recria o cenário, que é o braseiro, só que quando Pedro chega lá, Pedro encontra que tem peixes e pães. Jesus, ele não está pedindo peixe e pão pra gente. Ele não está pedindo, Jesus nunca pediu nada pra gente. Ele só oferece. E aí o que acontece? Pedro, aí vem o momento da cura, que eu acho que isso é um movimento de constelação, que é fazer a pessoa dizer falas que vai ressignificar o que ela falou anteriormente. E aí Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, a terceira vez, para cada vez que ele negou, Jesus faz com que ele reafirme algo que é para curar. Depois daquele momento, o que Pedro fez? Voltou para Jerusalém, ficou lá orando até que chegou o dia de Pentecoste, que muitas pessoas não entendem o que é o dia de Pentecoste, que é uma festa, né, judaica, uma festa que é tradicional do povo judeu, que é o dia de Pentecoste. São 50 dias, daí vem o nome Penta, né? 50 dias após a Páscoa. Então, aí eles foram revestidos, Pedro sai cheio da autoridade, prega e ele consegue salvar mais de 3.000 homens. Só está falando de homens. Ali era uma região mercantil, onde tinha muitas pessoas de outras regiões, e cada um ouvia Pedro falar na sua própria língua. Deixa eu ver se eu entendi, então, Céu. Vamos juntar aqui a informação.
eu sei que a Bia também é uma especialista de constelação familiar. Promovida, com certeza. Ela é sim. Eu participei de uma sessão também com o Marcelo, né? Uhum. Eu também tive muitas dúvidas, e eu consigo ver as dúvidas no seu olhar, Tiago. Então, pelo que eu entendi, foi o seguinte: Jesus, após, né, a morte, crucificação, ressurreição e tudo, ele voltou para recriar o cenário de ceia que houve antes de tudo isso acontecer com Pedro, certo? Exato. Ele recriou esse cenário. O cenário, inclusive, o cenário do braseiro é o mesmo cenário que ele negou. Sim. Então, Então ele negou volta para recriar esse cenário para fazer para Pedro, ressignificar para Quebrar fazer padrões inconscientes. o padrão inconsciente para fazer de Pedro. ele vai Foi um mecanismo, ele então, vai Um repetir. mecanismo. Porque Jesus ele poderia, Tiago, ter feito assim: Pedro, tá curado, e fazer igual no Matrix, né? Eu apaguei sua memória, ou MIB, né? Que apagava também a memória, não é Até isso? mesmo porque a cura vinha só pelo falar de Exato. Jesus, né? Esse Então Exato. o ato de falar, O ato de você ele falar. ajuda na cura, é isso? Na cura. Então é isso que que faz a é a base constelação da constelação familiar. A base da familiar, constelação é isso? é nisso. Só que isso, se eu falasse que a base é só isso, é muito empobrecedor. Por quê? Bert Hellinger, que foi o desenvolvedor, né, dessa terapia, desse movimento terapêutico, vamos dizer, dinâmica, né, terapêutica, ele estudou isso desde a década de 70 até a morte dele, poucos anos atrás. Então, tem muito conteúdo. O ministério de Jesus durou muito menos do que... Não diminuindo Jesus também, tá, gente? Vamos considerar que Jesus ele veio para nos trazer a ideia de que somos filhos de Deus. E, Ele veio para trazer a aproximação exatamente, de nós com o Pai, né? Exato. Então, Bert Hellinger, ele ficou debruçado sobre isso. E onde ele se debruçou para trazer esse conhecimento para as pessoas, que está salvando a vida de muitas pessoas? Entendeu? Ele foi buscar isso, que é nos movimentos, assistindo aldeias nativas, como que eles se curavam de padrões, e eles viviam em harmonia, mesmo sendo em uma aldeia. Então, aldeia é o quê? Povo nativo é o quê? Xamanismo. Porque o nome xamânico não é eles que se denominam de xamânicos. Uhum. Não é os povos indígenas que se deram... Esse é o nome que o Ocidente deu para eles. Chamou eles de índio, chamou aqui de Brasil. Então... O xamanismo foi um termo, né, que foi cunhado pelos antropólogos, estudando esse povo que se comunicavam com os espíritos, né, segundo o conceito deles, através dos elementos, que é terra, água, ar, fogo, que através das 4 direções, considerando que temos aqui o grande espírito, né, que nem eu citei no início, mas também tem, nós temos também em outros conhecimentos, né, eles cultuam os ciclos, né, a colheita. Vê que tudo tá ligado, gente, assim, de forma numerológica, né? Mas a constelação familiar tem base xamânica? Sim, ou... se ele buscou todo esse conhecimento assistindo aldeias nativas, né, isso aí não era aqui no Brasil, tá? Era na África, mas não deixava de ser aldeia e não deixava de ser nativo, porque o xamanismo, ele tinha no mundo todo. Então tinha os povos aborígenes São os primeiros povos, São os primeiros né? povos, são os primórdios da humanidade. A história até aqui não nega, entendeu? E aí como que esse povo se comunicava com Deus, sendo que a gente só conhecia a história do povo do Deus de Israel? E esse povo estava muito distante de Israel. Como que Deus se comunicou com eles? Da forma deles, da forma que eles trazem pra gente. Entendeu? Então, assim, Deus criou o povo lá em Israel, criou o povo, vamos dizer assim, lá no berço da humanidade, né, partindo de Adão e Eva. Tá, e esse povo que está aqui, né? Será que era do momento de Pangeia, que a ciência diz que é de coisa de bilhões de anos atrás, entendeu? Que todo o continente era junto. A gente não sabe, e não tem como chegar assim e falar, não, eu sei, a verdade é essa. Não existe uma verdade absoluta. É por isso que a gente deve considerar a verdade por trás das outras histórias. Então, o xamanismo, ele tem esse movimento de cura já de muito tempo, ancestral. Uma pergunta, assim, Uhum. nessa jornada de cura e autoconhecimento, você acha que tem um limite que você chega e fala assim, estou curada, sou uma pessoa curada, completamente curada? Você acha que chega nisso? Não, porque a vida, ela continua. E É isso que eu ia falar brincando, só se morrer, né? Aí a vida acabou, continua, porque a cada e dia a gente tem novos desafios, né? Exato. Novos erros Exatamente, cometidos. E aí, Como olha... a gente se descobre, né, nesse tempo de autoconhecimento, né? Vem muita coisa que você nem sabe, que é esses padrões inconscientes que a gente encontra na constelação,
a gente descobre e fala, nossa, mas a minha avó é assim. Exato. Por que eu tô agindo da mesma forma, né? E a Sim. gente começa a entender de onde vem e o porquê. E E olha que legal é muito nessa- limitador, né? Não pensar que É. existem outras formas de conexão, Uhum, né? Com uhum. o divino, com o espiritual, né? A gente achar que só existe um único caminho ali Uhum. para acreditar em uma coisa Mas superior, essa pergunta da Bia ela é muito rica, porque tem muitas pessoas que estão patinando na vida, porque a pessoa ela tem aquele consentimento, né, de que a vida não é um mar de rosas, que a vida é difícil, que a vida aqui não sei o quê. E o que acontece? Por exemplo, eu sou constelador, eu me curei de muitas coisas. Tipo, o Marcelo que se apresenta aqui hoje não é o Marcelo de 2 anos atrás, entendeu? Então, para estar aqui hoje, dando a minha cara a tapa, falando no que eu acredito e como que eu posso ajudar pessoas, eu tive que me desfazer de muitos padrões. Se despir eu de tive muitas que coisas, né? me despir de muitas coisas, dar a cara a tapa para as pessoas, porque vão ter haters que vão estar aqui falando, e são Sim, muito bem-vindos pessoas que também, não entendeu? concordam, E tá né? tudo bem, ela tá no tempo delas, ela tá no processo delas, e, tipo, tá tudo bem. Me chamarem de louco, mas olha aqui, tipo assim, eu me curei, agora tá tudo bem, não vai acontecer nada. Não, eu tenho receios também, eu tenho os meus pais vivos, eu amo os meus pais, eu me dou muito bem, muito melhor hoje com eles, que eu sou curado, porque eu não tenho mais expectativas sobre eles, e eu também não me importo mais com a expectativa que eles têm de mim, porém mantendo o respeito sobre quem eles são, Sim. qual que é a origem eu deles. tenho muitas dúvidas com relação a esse tema. Eu tenho alguns pontos de vista que eu E olha, gostaria de falar. assim. e olha que legal essa pergunta. Por quê? Então, coisas vão acontecer. Meus pais podem vir, um exemplo. Uma hora eles vão se ausentar dessa vida. Uhum. E isso vai me doer. Mas a diferença é como eu vou lidar com isso. Hoje eu lido com essa questão de morte, de perda, com muito mais facilidade. Não é que eu estou... Muito mais leveza. Leveza, né? Talvez. Vamos dizer, leveza, porque o ciclo da vida é esse. A maior certeza da vida, gente, é a morte. Eu Então, ainda não muita cheguei gente- nesse nível de mas é. evolução, não. Exato, Eu acho, é eu acho única. assim, eu tenho alguns pontos assim, né, que eu gostaria Uhum. de ressaltar aqui, por exemplo. É que família é um tema É um tema- vasto, né? Uhum. Mas eu gostaria de voltar Por um isso pouquinho, se chama duas casas. constelação familiar, tá? Quando Pedro, então, ele repetiu as 3 vezes que Jesus o orientou a fazer, Uhum. tá atrelado a falar e ser a lei da atração? Tem alguma coisa aí? Eu gosto Vocês muito. acreditam Sim. nisso? Que a questão do reverberar, é isso? A questão Também é... ou não? Por que Tô lei da falando, atração? né? Sim, não... Faz sentido. Faz sentido. E Pra quem exatamente- acredita, faz sentido. porque a lei da atração é um Você tema que a gente- acredita na lei da Não. atração? Não. Não. Eu acredito nos propósitos É. de Deus. Então, o que acontece? Inclusive, eu vou trazer uma pessoa muito querida, depois eu vou trazer, é surpresa ainda, uma pessoa que fala muito sobre a lei da atração, como a vida dela mudou por conta disso. E detalhe, ela acredita que a lei da atração é a lei da atração no universo, nessa força maior que é para ele, pra É que ela, eu vi Deus. vocês comentando Mas algo fé- sobre, né? a fé não é um pouco de lei da atração? Não, a fé é você crer naquilo que você não está vendo. Certo. Que é a esperança. Que é a uma esperança. atração. Esperança. É crer naquilo que você não está vendo. Sim. Mas quer ver um exemplo? Mas Ti? assim, no meu ponto de vista, eu tenho fé Uhum. e eu às vezes acredito que se você, né, enxergar ali um objetivo que você pode atrair, é uma forma de fé também, Uhum. né? E a Ou fé, não? pelo menos pra mim, assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Certo. Né? Uhum. Então, assim, é o que eu Então tava tá falando antes. conectada com A palavra de outras Deus, coisas. ela é a bússola da nossa vida. Pra mim, é. Isso, Ela é falou o bem, disse bem. Pra Pra mim. mim, é. Ela é Tem o caminho. Uhum. E aí, tem um outro ponto. Quando a gente fala sobre... voltando lá, né? O ayahuasca, a constelação familiar, que você falou... depois que você falou de Pedro, você falou sobre a questão do povo xamânico, de Uhum. eles conhecerem Deus daquela forma e tal. Mas, assim, eu acredito na seguinte questão. A palavra, né, o evangelho fala que o único caminho, verdade e vida é Jesus. Ele Uhum. fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo. E nele há a salvação. E Uhum. nele há a cura. Eu sou uma pessoa que fui curado por acreditar nisso. Sim. Certo. Eu sou testemunha disso. Eu fui Isso. curado, minha família é curada. Deus fez milagres e maravilhas na minha vida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, eu acredito que eu não preciso de outros caminhos para que... Mas sim, eu preciso que haja o Uhum. respeito, entendimento e discernimento para eu Sim. chegar nesses povos Uhum. e falar, existe também isso.
Sim. Uhum. Esse é o meu ponto de vista. Eu acredito Sim. que tem muita gente que concorda ou não É. comigo. Sim. Mas quer ver um E que exemplo? tá tudo bem, né? Ah, um Tá exemplo. tudo bem. Quem quer saber a versão do Celo, né, do canal? Eu Qual quero. que é a ideia do canal? A Eu gente quero tá aqui saber. pra Eu quero. isso, né? Eu fiz essa pergunta justamente para provocar isso. Então é assim, por que que na igreja tem muitas pessoas feridas? Tem muitas pessoas que quando termina o culto, elas vão lá pra frente, vêm lá os pastores e oram, Uhum. e elas saem de lá, até porque uma boa parte do meu público, até porque eu cresci inserido nesse meio, as pessoas que me conhecem é desse meio, por que que a maioria das pessoas que vêm me procurar com muitas doenças emocionais, com pensamentos de morte, Uhum. por que que elas são da igreja e elas não foram curadas ainda? Porque Por elas, causa da crença. por conta Então, da Mas não crença. pela é. crença em Jesus. Não. Da Pela crença, doutrinação. Não Da é isso, doutrina. não Não é nem cre- doutrina. É aonde eu ia chegar. Não É é onde eu ia doutrina. chegar. É uma Não. questão assim. De Vai daquilo que religião? você busca, não. Não. A palavra também fala da atração. gente pegar e a gente se reunir com o pai, fechar a porta do nosso quarto, ajoelhar e orar. Uhum, Uhum. Eu sou uma dessas pessoas que tive a vida transformada por momentos como este. uhum. Não é o fato de eu estar na igreja ou de eu ir lá e receber uma palavra de um pastor que aquilo vai gerar a cura pra mim ou vai sarar as minhas feridas, mas é no que eu acredito. E primeiro, quando eu vou pra igreja, a gente tem que mudar um pouco esse conceito no Brasil, agora eu falo com propriedade, de que ir para a igreja para buscar algo. Nós temos que ir para agradecer em primeiro lugar, porque primeiro de tudo vem a gratidão. A Sim. gratidão te abre portas e você não tem que fazer nada Mas a pensando. gratidão é a lei da atração. A lei da atração. Vou te explicar. Eu tentei 2 vezes, vou dar bronca ao vivo, gente. Vai. Vocês vai sair no Vai, ar. tudo bem. Eu A tentei 2 e vezes. a gente explicar. continua amigo se amando, sim. gente. É isso. Por quê? Porque eu vou tirar um corte muito importante. Isso aqui vai alcançar muitas pessoas. Então é importante que vocês ouçam primeiro. E aí depois, quando eu concluir, vocês tiram a dúvida. Por quê? Não é bronca com carinho. Por quê? Porque é o seguinte, Ti, eu tava falando aqui que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que vão lá, terminam o culto, oram, recebem unção e voltam doentes para casa. E Jesus não está curando eles dentro daquele aspecto, não é porque Jesus não cura mais na igreja, é porque elas estão tão presas no padrão de crença que elas não se permitem curar. E como que a constelação ela cura sendo fora da igreja? Agora, aonde eu queria chegar, tá? Uhum. Porque se você não entender que Jesus ele fez ali um movimento terapêutico em Pedro, que foi fazer ele dizer que o ama 3 vezes para cada vez que ele negou, é ressignificar, é trazer a consciência. Então, se você não traz a consciência do porquê que o seu pai te tratou daquele jeito, por que sua mãe sempre te rejeitou, por que os seus irmãos é assim, por que você não fala com o seu irmão? Eu estou falando isso de É dentro um da exemplo, igreja. tá? Não aconteceu de isso dentro com o da Thiago. igreja. Não, gente, não. São Então, padrões. são padrões. Então, por quê? Boa. Porque se essa pessoa for lá na frente e ela orar, e aí o pastor olhar por ela e ungir a cabeça dela, mas ela voltar para casa e ela continuar julgando o pai, ela continuar julgando a mãe, Nada continuar mudou. brigando com o irmão, continuar dando o dedo para os outros no trânsito, continuar Xingando. implicando porque a minha vida não flui, porque não tem dinheiro, estão buscando a Deus por causa do que ele pode oferecer. Deus não vai dar, Não a pessoa vai. está buscando. O que é a lei da atração? Atrair é a sua crença. Então imagina que todos nós somos magnéticos. O Marcelo está vivendo escassez, o Marcelo está vivendo a falta, por quê? É o meu merecimento que eu tinha. Vamos viver assim. Eu vivi por muitos perrengues na vida, quem nunca viveu aí pode me julgar, mas assim, eu passei por muitas questões de dificuldade e que as coisas começaram a fluir depois da ayahuasca, né? Eu já tinha Jesus. Então aí Jesus veio e eu pedi para ele conhecimento e sabedoria, eu tive oportunidade de conhecer outras formas de conhecer Jesus, né? E aí depois veio a constelação, que falei para vocês que fechou como chave de ouro. Então, como que o Marcelo, que estava passando por perrengues anteriormente, não estava trabalhando a lei da atração de forma errada? Porque eu atraí aquilo que eu tinha medo. Então, o meu medo é gente, o medo, a inveja, você tem inveja do que o outro conquistou. Poxa, mas eu tenho mais conhecimento, eu estou mais tempo na caminhada. Então, esse tipo de coisa é um ponto de atração muito forte, que a gente ignora. É negativo. É negativo Extremamente demais. negativo, E aí o que né? acontece? A pessoa está ali trabalhando essa questão de vai faltar, isso aqui não vai dar certo, julgando o pai, julgando a mãe, e aí você está atraindo cada vez mais coisas negativas para você. Você não parou para pensar que o seu pai também tem feridas emocionais que ainda não foram sanadas porque o pai dele já morreu, porque a mãe dele já morreu, ou se é vivo ainda porque o pai é turrão. Quem que nunca ouviu um pai ou uma mãe falando assim, meu pai, você ainda tem sorte porque o meu pai foi muito ruim para mim, meu pai isso que aquilo.
E às vezes não é nem com maldade, é porque eles estão presos nas feridas dele. E a Você gente entende? Então, a costuma constelação- ver que, assim, só rapidinho, que o que a gente reclama no outro normalmente É o espelho. nosso É o espelho. É o espelho. defeito, né? É Então, isso, constelação, gente. ela não é espiritual, ela é uma terapia Não é- familiar. é. Aí ele Não- respondeu. Na verdade, é no singular. É no Você singular, trata mas para você a tratar a família. Porque Mas se você trata segundo a sua experiência. Hum. Ali na sessão de constelação familiar, você consegue visualizar a sua família. E aí, com base no que você está querendo trabalhar, você vai conseguir enxergar isso nos movimentos ali da constelação. Mas é sempre com base com as suas questões, né? Você tá vendo ali seu pai. Tá, mas o que você tá vendo ali no seu pai? E aí você que vai trazer, eu tô vendo que ele tá um pouco chateado, ele tá triste porque, não sei. E ela tá dando essa aula porque ela passou por uma constelação. Olha. Eu não faria. Então, Eu não eu posso faria. contar a minha experiência um pouquinho? Pode. Deixa eu só fazer uma observação, porque eu não podia, para mim, eu não ofereço a constelação para amigos, né? E a Angélica quis entender sobre isso. Ela viu eu postando muitas coisas, e ela quis entender. E ela, você faria comigo? E eu falei assim, eu não poderia fazer por ética, né? Minha ética, não tô falando a ética que alguém que impôs por mim. Por me conhecer, por né? conhecer Por a ser da família. família. Porque Poderia nesse influenciar. papel de conhecer e ser minha irmã, eu poderia influenciar na cura dela. Se ela ficasse 3 horas lá comigo, me pedindo, não sei o quê, ela ia ficar 3 horas, 5 horas, até que ela enxergasse, porque eu não queria induzir ela. A única coisa que eu queria fazer é induzir ela a pensar no que dói, porque dói, e entender as Uma questões terapia. do outro. É terapêutico. Então não existe nenhum fenômeno espiritual. Entendi. O fenômeno que a gente chama é o Entendi. inconsciente Não, é coletivo. espiritual. É o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? Não tem lugar que você... Isso acontece o tempo todo. Você chega em um ambiente, aí tem uma pessoa que tem você percebe que a pessoa é muito negativa e você fala, mano, eu não bati muito com aquela pessoa, a pessoa fala muito, tipo, em desacordo com o que eu acredito. Então, isso é o inconsciente coletivo. Então, por exemplo, quando você faz um movimento desse, que você entende as questões do seu pai, eu não preciso falar nada para o seu pai, você não precisa dizer nada para o seu pai, que você fez uma constelação, ele passa a mudar com você. Você não vai entender. Eu já tive amigos que me ligou 2 dias depois de constelar e falou assim, Tô pensando meu naquilo pai, ainda. não, ele tá falando assim, o meu pai me ligou, depois de anos que a gente não se falava, a minha mão direita parou de... Porque ele só veio pra constelação porque ele reclamou, se queixou comigo que ele tava com uma dor muito forte na mão. Eu falei assim, cara, você tem problema com seu pai. Ele, com meu pai? Então, aí começou a falar, se abriu... isso porque, assim, eu já atendo ele já de muito antes, né? Então, o que acontece? Ele entendeu, eu nunca falei antes, para não ser invasivo, mas se ele falou uma queixa, eu como conhecedor, eu trouxe o diagnóstico para ele. Você acha que isso reverbera, assim, essa energia de a gente cutucar, né? Por exemplo, na constelação. E aí saber, e cavar mais fundo. E aí expandir, né? Igual você falou que ele ligou, o pai dele ligou, a mãe dele ligou. O pai dele ligou. Você acha que é uma energia que a gente emana e que... Por isso que eu falei, a consciência. Você mudou a consciência, você passou a mudar a sua atração. Você mudou a perspectiva com relação ao seu pai. Você deixou de ter uma expectativa que eu queria que meu pai me visse. É você que quer, meu amigo. O seu pai também está querendo ser visto. Sua mãe também está querendo ser vista. E você está querendo ser visto por ele. Então você mudou a perspectiva. Caracas, eu não preciso esperar do meu pai. Eu posso fazer por mim. Eu posso ser eu posso encontrar o meu lugar no mundo. Aí você mudou a sua atração. Você para de ter esse problema com seu pai. Aí as coisas começam a se movimentar no campo. E você começa a ver isso reverberar tanto na sua ambiência, né, com esses parentes, vamos dizer, famílias, e também no físico. Porque a gente pensa que não, mas tem muita coisa que aparece no físico, né? Que ele é só uma psicossomatia. É psicossomatização, né, do problema. Você está somatizando, você está engolindo sapo, você não consegue filtrar, aí vem filtrar uma informação e dá um problema na onde? No rim. Eu estava num curso esse sábado. Psicossomatia é quando o corpo reverbera. Sente fisicamente a dor de um problema da alma. Também pode chamar de consciência. Então, eu estava num curso esse sábado com o Fernando Liberal, um cara incrível.
E muitas pessoas já podem até me julgar por causa disso, porque ele é um cara que as pessoas, sabe, é um cara que tem um conhecimento profundo sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre, aí também ele vai para outras coisas, sobre as leis herméticas, sobre os conhecimentos dos símbolos, sobre o magnetismo, e ele estava lá nessa palestra com um catéter como é que chama aquele processo de filtrar o sangue? Hemodiálise, né? Hemodiálise. Bem lembrado, Celo, obrigado. Aí, ele estava com um catéter, dando uma palestra para inúmeras pessoas ali, pagantes, tá? Não era uma palestra gratuita, porque ele estava internado na UTI. Ele ficou 9 dias internado e ele falou, eu vou sair daqui. Ele mentalizou e ele atraiu. Então, é um cara incrível e ele estava lá, trazendo ensinamentos profundos para a gente, que eu utilizei também para que esse dia acontecesse. Para que esse programa viesse ao ar, para que vocês estivessem aqui, para trazer conteúdo para as pessoas. E o Fernando Liberal, já conversei com ele já topou, ele vai estar aqui também no podcast Salada Mista, vai trazer muito conhecimento. Então, olha como que é a atração. Né, o magnetismo, você muda a sua crença com relação ao seu pai, as coisas já começam a mudar. Por que Jesus, quando ele ia curar um cego, um coxo, ou alguém, um leproso, ele falava assim, vai, teus pecados te são perdoados? Porque às vezes a pior dor da pessoa, dentro daquele sistema religioso da época, não era a dor física, e sim a dor da alma. Do tanto de julgamento que tinha naquela época. Faz ou não faz sentido? Com certeza. Então a pessoa vinha com muitas feridas emocionais, aí o coxo lá, por que Jesus perguntou para um cego, o que queres que eu te faça? Entendeu? E aí o cego, ele já sabia, quero ele ver, a reação do entendeu? Ele quer entender, só que além de Jesus falar, não só pro cego, mas também pro coxo, vai, pega a tua cama e anda, porque e as pessoas julgaram quando Jesus falou, teus pecados te são perdoados. Aí só dos camaradas pensar lá, né, os religiosos da época, vamos dizer assim, como pode uma pessoa dizer que perdoados são os seus pecados? Aí a palavra, eu gosto muito da Bíblia, gente, porque a palavra ela diz assim, Jesus conhecendo o pensamento deles, disse assim, o que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados ou levanta, pega a tua cama e anda? Você entendeu? Então, olha como que esse mestre também trouxe muitos conhecimentos pra gente. E por que eu pego muito essa base de Jesus, né? Porque primeiro que a minha base como pessoa, entendeu? Como meus primeiros entendimentos sobre fé foi com relação a isso, com relação a Jesus, né? E a fé, ela me ajudou em muitos aspectos, ela tem me ajudado. Tudo isso que eu faço, eu não excluo Deus de nada. Eu não excluí Deus da constelação, eu não excluí Deus das medicinas, que para o xamanismo é sagrado, para mim também, entendeu? Por quê? Porque eu estou vendo que isso está me fazendo ajudar pessoas e me ajudou antes disso. Entende? Acho que pelo contrário, né? Te leva para mais perto, me leva para mais perto. Para Deus, assim. E se eu julgar qualquer pessoa, que nem aquele amigo Gabriel que eu te falei que ele queria desenvolver, teve problema com o pai, eu falei, a melhor coisa é você morar sozinho, porque enquanto você estiver debaixo do teto dele, você vai estar tentando agradá-los. E aí foi o que ele fez, ele foi morar com a avó dele, que ele já não vai ter mais esses problemas, entendeu? E aí, nisso, ele veio também o depoimento, cara, foi incrível para mim, tá sendo incrível, minha vida melhorou, no trabalho as coisas estão fluindo mais, então você se permite mais, só que aí eu fiz ele ficar brigado com o pai? Não. Eu falei para ele, cara, eu sei que teve todo esse problema aí, na linguagem dele, né? Eu sempre falo na linguagem da pessoa, gente. Se ele falou treta, eu vou chamar de treta, essa treta aí com seu pai, você vai ter que sanar. Entendeu? Você vai ter que resolver isso. Por quê? Se você acha que pode ir para a vida, isso é importante, gente. Se a gente acha que pode ir para a vida sem força de pai e mãe, que é a bênção, a gente não vai. Você pode ir até um pouco, mas que nem um estilingue, com um elástico preso nas costas. Você vai um pouco, e aí um exemplo, você tá lá, beleza. Digamos que o Thiago tá lá, multimilionário, sabe? Que não sei, com problema dos pais, com os pais, aí ele tá super feliz. Aí, de repente, vem um Natal, vem um Ano Novo que ele costumava passar com a família e vem, poxa, mano, mas eu tô mal com meu pai, tem tantos anos que eu não falo com... É gostoso? Por que tem muita gente milionária, muita gente que tem dinheiro e tem essas questões? Porque ela acha que a riqueza... eu não tô milionária. Eu não tô milionário. E também não tem essas questões. Se permite pensar, entendeu? Se permite... É isso que eu falo sobre a prosperidade. A prosperidade, ela não tá sobre ter, sobre ser.
Primeiro você começa a ser grato pelo que você tem, você vê que o pouco que você tem pode valer milhões para outra pessoa. Exatamente. E a nossa maior riqueza terrena é a família, né? É a família. Sim. A nossa maior riqueza é a família. E a palavra A base de fala tudo. sobre honrar pai e mãe. Totalmente. Que aí os seus dias serão prolongados na Terra. Mas eu acredito que quando fala prolongados, não é só prolongados em questão de dias, é prolongados em bênçãos, em virtudes, em coisas que podem acontecer na sua vida que você nem imagina, por conta da honra, né, que você dá ali aos seus pais, né? Não, pode continuar. Só a gente vai concluir, deu o sinal ali só para, né, Gabriel? Só para a gente ir para as considerações finais. Considerações finais. Primeiro eu quero tirar uma dúvida sobre família, né? Que a gente combinou que ia falar bastante sobre família. Eu sei que você vem de um berço evangélico muito forte, né? Nossos Sim. pais também nasceram Sim. nesse berço evangélico e eu queria saber de você como é que foi essa transição aí entre Uau, ser excelente pergunta. só não, né? Entre expandir a sua vida espiritual para além do evangélico, Sim. né? Como é que eles receberam essa novidade? Como é que foi para você? Você passou por algum processo de preconceito pelo fato de você acreditar numa medicina alternativa, que é uma medicina da natureza? Se foi estranho para eles ver você fazendo uma constelação familiar com um tabuleiro, né, na Sim. frente? Como que a família lidou com isso? Como é que foi para você? Tá surpresa Como aí, é que tá gente. lidando Boa pergunta. ainda? Boa pergunta, tá? E a resposta é uma surpresa, porque eu não procurei saber. Olha o nível de cura. Eu não procurei saber o que eles acham. Eu estava sendo eu agora eu estou sendo eu. Eu estou feliz, eu nunca destratei o meu pai. Todo dia que eu vejo, que eu falo com meu pai, com a minha mãe, eu peço a bênção. Eu não mudei com eles. Só que eu não preciso buscar aprovações dele nesse quesito. Então, quando descobriram, para mim foi um choque. Eu entendi o que as pessoas me falavam, né? Os meus amigos quando se abriam comigo, o que era o termo sair do armário. Porque eu estava indo pro xamanismo e eu estava escondido, estava fazendo as coisas de forma escondida. E aí, tipo assim, eu procurava maquiar as coisas para não chatear eles, né? Você saiu do armário espiritualmente, é Eu isso? saí do armário. Então, o que aconteceu? Eu saí do armário, por quê? Porque quando a minha mãe viu um post, né, um amigo muito querido, que é o Jeff, vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Jeff, tem um conhecimento incrível, um cara multiterapeuta que também vai estar no canal nas próximas gravações. Quando ele postou a foto, né, que a gente tira lá antes de consagrar o ritual de ayahuasca, ele postou e marcou a Bia, minha esposa. E a minha querida esposa me fez a gentileza, eu sou muito grato a ela, porque ela aceitou a marcação e expôs no Facebook, Instagram. Então, não só os meus pais, tinha os amigos da igreja que eu também escondia a situação. E aí, o que aconteceu? Aconteceu, aí é onde você se sente, você se neutraliza da situação. Peraí, agora eu tranquilizo, harmonizo e agradeço. Porque já aconteceu mesmo, não tem como voltar atrás, não tem como chorar então sobre o você leite nem derramado. sempre foi tranquilo com relação a isso. Não. Hoje você não procura Hoje- saber, mas nem sempre você esteve bem, assim, como seria essa aproximação, Eu assim? percebi que o preconceito estava dentro de mim, porque se eu penso assim, o que os outros vão pensar sobre o que eu penso? É porque eu estou com pensamentos preconceituosos sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu estou realizando, sobre quem eu estou sendo. E aí vem essa questão, por exemplo, os meus pais não me questionaram, mas quando eu tive a oportunidade de explicar para eles, eu falo para minha mãe, minha mãe vem, tal, vamos, fiz uma carinha aqui, vem comer, né? Minha mãe tem esse cuidado até hoje, de às vezes chamar a gente para almoçar. Eu falei, não, eu vou sim, mãe. Aí eu vou lá, almoço, mas não pego carne, porque eu tô de preceitos. Não posso, aquela semana não posso. Aí, mãe, eu tô de preceitos. O que é vai ter- preceitos? Um jejum? Preceitos é um jejum. Eu falei, mãe, eu tô de preceitos porque eu vou ter ayahuasca esse final de semana. Tá, legal. Então ela já não questiona. Porque ela também não quer entrar em atrito comigo. E eu tô resolvido psicologicamente com ela. Então eu tratei algo. Daí que eu falo que é a cura. Se eu não tivesse curado nesse aspecto, eu ainda estava tentando agradar ela.
Afinal das contas, né, a partir do momento que você casa e sai da sua casa, né, a tua família, ela se torna o teu parentesco, né, Sim. porque a tua família mesmo é A minha família, minha esposa e minha é filha. a tua esposa e tua filha, Aliás, eu né, a tua queria igreja, mandar teu mencionar ato. minha filha aqui, mandar um beijo para o seu pai também, de uma adolescente, tem 16 anos. Isso é muito relevante porque tem muitos pais que, inclusive numa ocasião igual a mim, que são pais separados e não estão sabendo lidar com os filhos. Os filhos Isso estão é muito doentes, estão importante, sofrendo, então eu também quero me conectar. Você que é jovem, adolescente, você está tendo algum atrito com o pai, você já pegou um pouco da constelação, é legal que você saiba que eu tenho muitas dicas para lidar, de que você deixa a expectativa do pai e você passa a ter a sua expectativa com relação ao seu pai. Então isso é muito importante também tratar. E agora que a gente está finalizando, não sei se vocês... Dá tempo, Gabriel, deles fazer qualquer pergunta? Dá? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não quero fazer uma pergunta, mas eu tenho o péssimo hábito de sintetizar as coisas, porque eu gosto de visualizar tudo que a gente conversou, Sim. né? Então, o que eu consegui entender desse papo que a gente teve aqui? Que você, Marcelo, é um cara cristão, mas que você também é um facilitador para outras conexões espirituais, expansão de consciência. Sim. Então, o que a gente espera? O que eu espero ver nas próximas, né? nos próximos é um Marcelo que fala de espiritualidade de uma forma leve. De uma forma leve, de uma forma gentil. E você sempre olhando com vem, carinho. que você vem como uma Importante. imagem de um terapeuta, Exato. né? Que vai ajudar as pessoas a encontrarem um caminho mais tranquilo para trilhar a vida. Sim. Usando essas ferramentas aí Exato. que você tem, que é tanto a Bíblia, né, a palavra Sim. de Deus, que é a nossa base principal, mas também, né, a Não precisa ser a ayahuasca, do outro, também, né? também a isso. constelação familiar. A gente vai falar muito sobre todos esses caminhos aí que ajudam a gente Que a se atrelam conectar. também, né, Angels? Se me permite falar, que atrelam também a tua vida de Sim. empreendedorismo, Uhum. de coaching, né? De Então formar é isso outras que a pessoas. gente vai ver aqui, Exato. é isso que a É gente isso- quer isso que a gente ver. vai ver no canal Salada ansioso Mista. já, É uma viu? salada de verdade. E que seja uma salada muito agradável para as pessoas, entendeu? Então, assim, eu tenho convidados, Eu o amo Caio, salada. que foi o primeiro, né? O Caio, que foi o primeiro. Ele é um mestre de ayahuasca. Então, tem hoje vocês aqui fazendo uma apresentação, conversando com o Marcelo, falando um pouco de como vai ser o canal. Aí nós temos o Júlio Castro, que é constelador. Nós temos um grande amigo também, que é o Jeff. O Jeff é um bandista, entendeu? O Jeff é gay. E tipo assim, olha só, que, gente, como é abrangente as Vários pessoas nichos, entenderem né? que não, eu não quero ter um nicho específico, entendeu? E que tá tudo bem, então, já expondo, sabe? O Jeff, eu tô falando até porque o Jeff, ele não vai se importar com isso. Ele se apresenta dessa forma, entendeu? E então ele é multiterapeuta, então tem outras pessoas que vão ver. Tem um pastor que ele entende muito de Bíblia, muito de Bíblia. Eu tenho aprendido muitas coisas com ele que assim, que eu tive um entendimento melhor para mim, né? Não que eu esteja adaptando a Bíblia, mas eu pedi para Deus sabedoria, eu pedi para Deus entendimento, e o processo ele é árduo, gente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que se você pede para Deus sabedoria, igual Salomão pediu, Deus não pediu sabedoria, e Deus falou assim, tá bom, vou instalar aqui um chip na sua mente. Deus trouxe vivências para Salomão, que fez Salomão se tornar um homem mais sábio. Exatamente. Como, por exemplo, então tem duas mulheres brigando pelo mesmo filho, divide o filho no meio e dá Cada metade um. para cada um. É sensacional essa Você passagem. entendeu? Isso é experiência. Então eu também me permiti. Se eu falo assim que eu sou um coach, que eu sou um facilitador, e eu não tenho experiência de vida, como que eu vou ajudar uma pessoa se eu não passei por isso? Uhum. Entendeu? Uhum. Então essa é o X da questão. Eu pedi sabedoria, e para ter essa sabedoria, eu tive que me permitir, primeira coisa, permitir. Eu tive que me arriscar, que eu tava com medo do desconhecido. Sabe, é que nem eu estar dentro de um aquário, achar que tudo aquilo ali é a verdade para mim, e aí vem uma portinha, né? Que é vamos dizer assim, a toca do coelho branco de Alice no País das Maravilhas. Quando você passa por aquela portinha, aquele buraco, você vê que o universo é muito mais do que aquilo. Você entendeu? E para isso eu tive que me expor, eu tive que expor a minha sanidade mental, porque eu fui para medicinas que eu tinha medo de ficar paranoico, de ficar esquizofrênico. Eu tive experiência não só com as medicinas sagradas, mas também com outras medicinas, como a Jurema. Eu tive experiências também com psilocybes, entendeu? Que é o cogumelo, e tudo isso me trouxe muita expansão. Muita
coisa. tem muita muita coisa para coisa. acontecer, gente. Muita coisa. Já tô ansiosa aí para os próximos episódios. Queria pedir para vocês, inclusive, esse apoio na hora de divulgar, vocês que estão assistindo. Gente, curtem esse canal, deem like. Logo mais a gente vai abrir também um espaço para pessoas que são apoiadores, né? Pessoas que são patrocinadores. Inclusive a Angélica, ela vai ser uma das patrocinadoras, porque ela tem uma empresa de vinho que é incrível. Depois ela vai falar um pouquinho mais. Então tem todos vocês. Vai ter um dia que eu vou ter uma entrevista individual com cada um deles que tem aqui, que tem uma história linda, que vai se conectar com a história de vocês. E como o Gabriel tá aqui já na nossa bota, a gente não pode estender mais, né, Gabriel? Gratidão ao Gabriel, Muito gente, obrigado, também, Gabriel. que é um cara Palmas, incrível, gente. você tá sempre apoiando a gente. Hoje ele ficou mais quietinho, ele ficou só aprendendo, só digerindo. Foi bom ou não foi, Gabriel? Então eu quero agradecer e parabenizar vocês que ficaram até o final aqui do vídeo. Se puder apoiar a gente aí, não estou cobrando nada de vocês que vão ter acesso a muitos conhecimentos. A única coisa que eu peço gentilmente para vocês, deixa o seu like, o seu apoio, clica aí, se inscreve no canal, ative o sininho. Ativa o sininho para sempre receber Exato, as notificações. pra você receber tá? as notificações de vídeos. E é isso, gente. Muita gratidão a vocês também. Prazer. Que gente. egrégora Deus incrível, abençoe. entendeu? Foi muito lindo isso aqui. Top. Muito sucesso, Marcelo. Gratidão. Sucesso, meu amigo. Prazer enorme estar aqui com vocês, dividir, né, todo esse conhecimento. Também me prazer. sinto honrada. Gratidão. por esse Gratidão. momento. É isso. Deus abençoe, galera. E até a próxima.